Para! Não faça propaganda nas mídias sociais. Para vender mais, você precisa entender o que eu vou te falar neste vídeo. Parece contraditório, né? Mas fica comigo que você vai entender. Antes de mais nada, eu preciso te passar uma instrução. Toda vez que tocar esse sininho aqui, é porque eu te darei um insight baseado em dados que vale o seu like, vale o seu joinha. Eis a questão, por que você não deve fazer propaganda nas mídias sociais? Bom, primeiro eu já vou te trazer uma série de dados, já para te convencer de cara que isso não é um bom negócio. Primeiro, que 74% dos consumidores deixariam de comprar da sua marca por excesso de publicidade, segundo a Accenture. E outro dado, 45% dos consumidores deixariam de seguir o seu Instagram por excesso de autopromoção, a tal da panfletagem digital. Muita gente, quando entra no Instagram pela primeira vez ou em qualquer outra plataforma de mídia social, entra tentando fazer propaganda, entra entendendo que aquele canal é um canal de vendas, é a sua vitrine. Mas como qualquer outra vitrine, quando você abre a sua lojinha, você tem um produto, um serviço exposto na vitrine e uma oferta. E a gente não entra nas mídias sociais para ver propaganda, né? Na verdade, as mídias sociais não são vitrines. Na verdade, é um monte de praças públicas com um monte de grupos e pessoas conversando. Cada rodinha está conversando de um assunto. Então você precisa primeiro chegar de canto de orelha ali, entender o que essas pessoas estão conversando, e você, enquanto autoridade, conhecedor ou experiente naquele assunto, pode agregar valor, pode contribuir com algum conhecimento, com alguma coisa que tem a ver com aquele assunto. Assim as pessoas param para te escutar, deixam você entrar naquela roda e assim você consegue levar elas até a sua loja. É muito mais fácil do que tentar entrar com um banner no meio dessa rodinha, interrompendo as conversas, fazendo com que as pessoas queiram te expulsar dali, não é mesmo? É óbvio que você pode fazer propaganda e deve fazer propaganda nas mídias sociais através de mídia paga, usando sistemas de gerenciador de anúncios, do TikTok, do LinkedIn, do Google e etc. Né? Mas no orgânico, o jogo é outro. No orgânico, gente, você precisa entender que a maioria das pessoas entram nas mídias sociais para se relacionar com outras pessoas. Tá aí o dado para te provar isso. Em primeiro lugar, então, elas querem buscar informações, trocar ideias e, obviamente, elas também querem pesquisar novas coisas, querem descobrir produtos, mas não através de propaganda. Tá aí o caso de sucesso de Carmed Fini, que é onde a Carmed Fini conseguiu criar uma conversa nas mídias sociais, ou seja, as pessoas entraram numa conversa, eles não interromperam conversas, eles entraram ou criaram uma conversa. Então, sempre assim, para você ter resultados, ou você cria uma conversa ou você entra numa conversa, certo? Então, Carmed Fini conseguiu ter mais de 160 milhões de visualizações em vídeos das pessoas falando sobre aquele assunto. A mesma coisa aconteceu com os calvos lá do Burger King, todo mundo passou a falar sobre aquilo. Então, você pode e deve usar a sua criatividade para gerar conversas, mas essencialmente você deve entrar em conversas existentes. Então, sabendo que as pessoas entram em primeiro lugar para se relacionar com outras pessoas, então é sobre diálogo, é sobre conversas. Mas elas também estão ali para descobrir novos produtos e também para pesquisar. E hoje, segundo esse dado aqui, a grande maioria das gerações, com exceção os baby boomers 55 anos ou mais, já descobrem todos os dias produtos através das mídias sociais, mais do que em outros canais. E esse outro dado aqui mostra que os brasileiros já pesquisam muito através das plataformas de mídias sociais, produtos e serviços, negócios, antes de tomar uma decisão. Mais de 74% dos brasileiros já fazem isso. Mas o que eles estão procurando na prática? Será que eles estão procurando o seu perfil oficial ali no Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn? Não. Eles estão procurando, em primeira instância, as avaliações de outros consumidores. Isso mostra a importância da sua presença digital, que não depende mais do seu perfil oficial. A sua presença digital depende cada vez mais do que os seus clientes falam sobre você, do que os seus consumidores. É o tal do UGC, User Generated Content, o conteúdo criado pelo seu próprio cliente. Então, sempre que alguém for pesquisar alguma coisa ativamente, elas querem ver o que as outras pessoas estão falando. Então, você deve incentivar os seus próprios clientes a criarem conteúdo. Não é só um mero depoimento. O tal do UGC é User Generated Content, ou seja, a ideia é incentivar que o cliente crie conteúdo, ensinando a usar o seu produto, o seu serviço, passando tutorial, entrando em conversas que têm a ver com aquele assunto no qual você domina e podendo trazer o conhecimento que ele teve ou que ela teve ao ter experiência com a sua marca, o seu produto, ou até mesmo o seu conteúdo. E por falar nisso,
esse vídeo também serve para você ter um olhar que é, obviamente, né, estratégia de conteúdo, para você ter um olhar de como fazer um conteúdo que engaje e vende mais. Porque se você não deve ir só pelo lado da propaganda, você deve, obviamente, ir pelo outro lado, que é o lado de entrega de valor, entrega de conteúdo de valor. É entregar valor antes de extrair valor, entregar valor antes de extrair valor. Isso inclui o próprio UGC. Então tem muitas coisas que vão acontecer daqui para frente relacionadas ao GC. Uma das maiores tendências é o GC Creator, onde você pode contratar clientes que são profissionais para fazerem reviews aí, mas não é só um review, uma propagandinha, não é para fazer um comercial. É a ideia deles criar um conteúdo com base na experiência que tiveram com a sua marca, seu produto ou serviço. Então é conteúdo. Vamos falar então agora de estratégia de conteúdo nas mídias sociais, já que você entendeu que não deve ir pelo caminho da propaganda, não deve entender as suas plataformas, seus canais como vitrines. Bom, quando a gente fala de estratégia, então, é necessário a gente entender a jornada do cliente e como criar conteúdo por etapa da jornada do cliente. Então, toda jornada ela tem um início, meio e fim. No início dessa jornada é a etapa da descoberta, onde as pessoas precisam descobrir que você existe. Para isso, você tem que entrar naquelas rodinhas de conversa que eu citei. Tem que ficar ali escutando o que as pessoas já estão falando para tentar entrar numa conversa existente. É mais difícil você criar uma rodinha nova, como foi o caso do Carmed Fine lá e da Burger King e dos Calvos. Mas você pode tentar também, não é impossível. Mas é mais fácil você tentar achar as conversas existentes e entrar em conversas existentes. O que são essas conversas existentes? São as perguntas mais frequentes, são as dúvidas recorrentes, são as dores, necessidades e desejos que os seus potenciais clientes já têm. Você pode fazer essa pesquisa, pode perguntar para eles, pode até mesmo descobrir o que as pessoas mais buscam no Google. Tá? E assim vai. Já na segunda etapa, você precisa criar conteúdo que vai falar com quem passou pela primeira etapa. Então, se você foi descoberto pela primeira etapa, muitas vezes com conteúdo de vídeo curto, shorts, reels e TikTok, cujos algoritmos foram pensados para entregar o seu conteúdo para quem não te segue, você, ao chamar a atenção, levar as pessoas para o seu perfil e elas passarem a te seguir, é o momento de você começar a entregar mais conteúdo, agora falando daquilo que você sabe. E não só falando daquilo que as pessoas já estavam falando, ou que elas já estavam perguntando, que elas já tinham de dores, mas agora é hora de você trazer novidades, é trazer a sua perspectiva, algo que você sabe que as pessoas ainda não sabem, elas nem estavam procurando. Porque assim você vai conseguir fazer com que elas te percebam como autoridade naquele assunto, como especialista naquele assunto. Elas vão até ter um agradecimento. Nossa, ainda bem que eu sigo essa pessoa, porque se eu não seguisse ela, eu não saberia disso. Tá? Então, na segunda etapa é onde você vai criar esse tipo de conteúdo. Geralmente vai ser formatos médios, formatos de média densidade, que no caso do Instagram pode ser carrossel e imagem, no caso do TikTok pode ser um vídeo um pouco mais longo, acima de 1 minuto, né, 1 minuto e meio. No YouTube pode ser um vídeo na horizontal, onde você tem o seu próprio canal, com média densidade, como esse vídeo aqui que você está vendo. Ou no caso do LinkedIn, pode ser uma imagem com texto, pode ser uma pesquisa. Eu mesmo, no meu perfil, se você me segue, você já sabe. Eu sempre solto um gráfico com insights e tudo mais. Esse é o meu conteúdo para a segunda etapa, que é a etapa de consideração, para fazer você me considerar ainda mais como autoridade. Na terceira etapa dessa jornada é a de conversão, onde você vai criar conteúdo que ajuda as pessoas a quererem comprar. Para isso, você tem que quebrar as objeções dessas pessoas, você tem que fazer elas se enxergarem dentro da tribo, ver que aquilo funciona também para elas. Você pode fazer posts sobre o seu produto, mas de formas criativas, sempre com aquele mantra: entregar valor antes de extrair valor. Então gere ali uma utilidade, uma dica bacana para que a pessoa se interesse ainda mais pelo seu produto, seu serviço. Vou dar um exemplo no meu caso de MLabs, que é software como serviço, né? Muitas vezes B2B. A gente faz um tutorial de como é que você consegue se comparar com os seus concorrentes usando MLabs. Então, indiretamente, eu estou falando da MLabs, porque o protagonista mesmo é ajudar você a se comparar com os concorrentes, a ter mais resultados, usando uma ferramenta que está ali como coadjuvante nessa hipótese. Né? No caso de uma loja que está lançando uma coleção de colares, então, em vez de só fazer um post falando da nova coleção, que é interessante, você pode fazer 5 formas de como usar o colar, combinando com diversas ocasiões. Isso é mais útil. Então você pode falar da nova coleção no último card desse carrossel. Então perceba que você entrega valor antes de extrair valor. E ali nessa etapa, obviamente, você também deve ter a sua mídia paga, o seu tráfego pago, levando a pessoa para o seu e-commerce, levando a pessoa para a sua landing page,
para te mandar uma mensagem direta. Ou seja, você deve usar sim a mídia paga, mas como dark posts. Dark posts são posts que não aparecem no feed, no seu feed, né? Aparece somente diante do seu público-alvo potencial. Isso dá para ser feito no TikTok, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Ou seja, você está fazendo um conteúdo aparecer para uma pessoa que ele não está no seu perfil, né? Esse conteúdo não está no seu perfil. Você pode também fazer propaganda pura, apenas remarketing. Quem colocou o produto no carrinho e não comprou, vai receber de novo aquele produto ali diante dela. Também funciona em todas as plataformas, a lógica é a mesma. Então você tem ali nessa etapa de conversão várias formas de você converter as pessoas. A jornada não acaba na compra. O jogo final não é vender mais, né? E sim transformar as pessoas em promotores de marca. Então tem mais duas etapas nessa jornada, que é a experiência própria e a experiência compartilhada. Na experiência própria você deve medir o que os seus clientes que acabaram de comprar de você, o que eles sentiram, o que eles acharam do produto ou do serviço, se eles voltariam a comprar ou não, pegar feedbacks. Ali é o momento de você estimular comentários, criar conteúdo exclusivo para quem é cliente, principalmente cliente de primeira viagem, para elevar o nível de experiência desses clientes com a sua marca. Então dá para criar conteúdo exclusivo e transmitir isso pelo WhatsApp, pelo Telegram, por inbox, em todas as plataformas de mídias sociais. Dá para você colocar melhores clientes com melhores amigos no Instagram e criar conteúdo exclusivo. Ou mesmo criar uma newsletter só para clientes. Ou usar o seu software de CRM para distribuir conteúdo só para clientes que compraram a calça. E agora você vai falar da blusa. Então dá para você fazer uma série de coisas aí bem interessantes nessa etapa. E na última etapa, que é a experiência compartilhada, é onde você deve incentivar o tal do UGC. Incentivar o que o seu cliente cria aquele conteúdo de valor que eu citei anteriormente. É nesse momento. Dá para ser feito através de concurso, dá para você criar um programa onde as pessoas, ao participar desse programa, elas concorrem a alguma coisa, ou elas ganham prêmios, ou elas ganham uma pontuação. É quase que a ideia do programa de fidelidade, mas é diferente, porque você vai criar um programa que transforma clientes em nano-influenciadores, que incentiva eles a criarem conteúdo, em troca talvez de mais produtos. Você pode até pagar cliente, não tem problema nenhum, né? Remunerar os clientes de alguma forma, ou seja, você tem que encontrar qual é a moeda que vai fazer esses clientes quererem participar, né? Mas não convida qualquer um não. Sabe a tal da pesquisa NPS? Pesquisa NPS significa Net Promoter Score. De 0 a 10 o quanto você indicaria meu negócio, meu produto ou serviço. Todo mundo que der 9 ou 10 é propenso a ser promotor, 7 ou 8 é neutro, para baixo é detrator. Só convida quem está no 9 ou 10. Assim você vai ter mais chances de conversão e mais chances de criar realmente promotores e vai seguir essas pessoas e vai ver se elas já têm afinidade para a criação de conteúdo, né? E esse tipo de programa você treina as pessoas, inclusive, para criar conteúdo com o seu próprio celular. Então fica aqui as ideias. Então, ó, nesse momento, eu acabei de mostrar para você como é que você deve entender a estratégia de conteúdo nas mídias sociais sem fazer propaganda ostensiva ali no orgânico, de fato criando conteúdo de valor em cada uma das etapas. Percebeu como é importante a gente entender a lógica por trás de todas as plataformas? Porque ninguém entra nas mídias sociais para ver propaganda. Lembre-se sempre disso. E como dica final para você que ficou até agora aqui comigo, é sobre aumento de retenção nas mídias sociais, o que aumenta o alcance, que aumenta o número de seguidores e engajamento. Se você entendeu que você não deve fazer propaganda, você também deve já estar pensando assim. Bom, então fazer propaganda não ajuda muito, né, a engajar, não ajuda muito a alcançar. Exatamente. Se você faz propaganda, esse tipo de post não ajuda a reter o usuário dentro das redes, do Instagram, do Facebook, do LinkedIn e nem mesmo de uma plataforma como o TikTok, que é mais baseada em infotenimento, em entretenimento. Então, propaganda não ajuda a reter. Então, a retenção é a chave. Se você cria um conteúdo que ajuda a reter o usuário na rede, é o tipo de conteúdo que eles vão adorar distribuir, vão adorar tentar até mesmo viralizar. Mas propaganda, invariavelmente, as pessoas querem pular. No caso do YouTube, você espera 5 segundos para pular. Em qualquer outra, você não quer ver. E quando você não olha, você não dá o sinal social positivo para o algoritmo de que aquele conteúdo é interessante. Então, gente, propaganda não dá. Se você quiser fazer, você pode fazer usando o sistema de mídia paga, porque assim você garante que você vai aparecer para a pessoa, criando frequência de marca, lembrança de marca, né? Intenção de compra. Mas tem que ser concomitante ao orgânico, um bom orgânico, com essa estratégia de conteúdo que eu falei aqui. Curtiu? Então não deixa de seguir aqui o nosso canal, colocar aí seus comentários se você curtiu essa última dica. Coloca aí, porque se você ficou até aqui, coloca aí nos comentários para a turma ver o que eles perderam. E até o próximo vídeo. Valeu!